A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para nós podermos falar da palavra do Senhor. Eu quero cumprimentar os irmãos que estão acompanhando o culto conosco pela internet. A paz do Senhor. Fiquem conosco, louvem conosco, ouçam da palavra do Senhor, alimentem-se da palavra de Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 5, versículo 13 e 14. Todos acharam? Vamos lá? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Aqui está pela caridade, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu vou focar nessa palavra na segunda parte desse versículo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu vou fazer hoje uma palavra de reflexão que Deus colocou ao meu coração, a começar pela minha vida. E eu também vou perguntar para os irmãos: é fácil amar o próximo? Como a nós mesmos? É fácil a gente ter o amor incondicional pelo nosso próximo? E quem é o nosso próximo? Começa por nós mesmos, em primeiro lugar, e depois dentro da nossa casa, se estendendo aos familiares, se estendendo aos amigos, à igreja, aos vizinhos, ao grupo de trabalho. Irmãos, Deus falou, amarás, a Bíblia diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente sabe que não é fácil amar ao próximo. Isto é um mandamento. E não existe nenhuma condição, você vai amar o próximo se o próximo te agradar. Eu vou amar o meu próximo se ele fizer aquilo que eu quero, eu vou ouvir o que eu quero, falar o que eu quero ouvir. Aí é fácil. Agora, será que é fácil amar o próximo diante de tantas adversidades? E hoje, eu fiquei meditando nessa palavra hoje e assim, fiquei lembrando, né? Hoje em dia se fala tanto em felicidade, né? As pessoas querem ser felizes a qualquer custo e a qualquer preço. Será que a pessoa que é feliz a qualquer preço, fazendo alguém infeliz, realmente a pessoa consegue ser feliz? Jesus, irmão, se fez homem, ficou carne, e ele nos amou incondicionalmente porque morreu por nós na cruz. Cristo morreu por nós na cruz. Então, ele nos amou e nos ama. E Cristo morreu por nós na cruz porque nos amou primeiro. Então, o que eu quero deixar hoje é uma reflexão para a minha vida, começar pela minha vida. A palavra hoje é reflexiva. É fácil amar? Então, o que eu posso fazer? Se não é fácil, o que eu posso fazer para eu mudar a partir de mim? O que eu posso fazer para amar mais o meu próximo, para compreender mais o meu próximo e amá-lo incondicionalmente, sem interesse, sem esperar que venha dele algo que eu quero ouvir ou que ele faça algo que eu quero que ele me faça. Que esse amor venha a ser incondicional e que venha a ser o amor verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Vamos agora orar. E eu fiquei pensando hoje, tantas coisas acontecendo, então vamos orar pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas famílias, porque todos nós, muitas vezes sofremos com tudo que está acontecendo, vendo tudo isso e muitas vezes vivenciando tudo isso. Então que Deus venha dar graça hoje, que Deus venha a colocar a mão nesse nosso país, atuar na mente, no coração dos governantes, no coração das pessoas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós entramos na Tua santa presença, Te louvando, Te bendizendo, Te agradecendo, glorificando o Teu santo nome, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar, Deus querido e Deus amado. Pai, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, Deus, dá direção para os governantes, a autoridade, porque nós sabemos e cremos que as autoridades foram constituídas
instituídas por Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, abençoa as famílias, ó Pai, que em cada família haja amor, que em cada família haja graça, que em cada família, Pai, haja, Deus, a direção do Teu Espírito, que todo mal, Pai, caia por terra, Deus, que toda retaliação de Satanás caia por terra, em nome de Jesus, Pai, que haja, Deus, graça, Deus, que haja bênção, que haja vitória, Senhor, e que nós possamos, Deus, amarmos uns aos outros, assim como o Senhor pregou, assim como o Senhor tem no mandamento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o culto desta noite, abençoa, Deus, a pastora que vai louvar daqui a pouco, o pastor que vai pregar, abençoa cada irmão que está aqui, abençoa aqueles que não puderam vir e que estão desejando vir. Deus, abre caminhos para que eles possam chegar ainda, abençoa aqueles que estão sem força também, Pai, e dê, Deus, a eles a direção do Teu Santo Espírito, e que venha brotar em cada um o desejo de aprender mais de Ti, de louvar a Ti, de adorar a Ti, Deus, e de estar presente na Tua casa, ó Pai, em nome de Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, seja gravada na tábua dos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, e que as palmas louvem ao Senhor, amém? Aleluia. A paz do Senhor. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor nesta noite, começando com um louvor que vocês devem conhecer, que chama Profetiza. E este louvor, ele fala que nós temos que profetizar, que falar, que declarar sobre as nossas vidas as bênçãos de Deus para nós. E a diaconisa Denise falou, né, que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E nós precisamos começar em nós. Se nós, muitas vezes, para as nossas próprias vidas, nós falamos palavras de maldição. Quanto mais para o próximo, né? Eu vou para o meu trabalho, eu falo, ai, lá vou eu para aquela porcaria de trabalho. Você está profetizando que o teu trabalho é uma porcaria. Lá vou eu para aquela droga de lugar. Você está profetizando a droga, né, na tua vida, a confusão na tua vida, no trabalho, ou seja lá, né, essa minha vida que é uma porcaria. Você está profetizando sobre a tua vida. Se você faz isso com a tua vida, você imagina com a vida do próximo. Então nós temos que começar a abençoar as nossas vidas, com a nossa palavra, com a nossa boca, para nós aprendermos a abençoar também a quem nós convivemos, com quem nós convivemos. Então eu te convido a adorar ao Senhor, declarando sobre as nossas vidas a bênção, a cura, a libertação, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e vamos adorar ao Senhor. Profetiza na dor, porque sobre ti está a mão do Senhor. Profetiza com lágrimas, mas não deixe de acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Profetiza no vale da escuridão, profetiza no vale da humilhação, profetiza, tu
Profetiza que o impossível é possível quando Deus estende a mão. Profetiza que a tua vida vai mudar e a porta que está fechada se abrirá. Escravos serão livres, doentes vão sarar. Se você profetizar, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a enfermidade, profetiza tua bênção. Levanta a tua mão e profetiza sobre os teus sonhos, e os sonhos eles vão ressuscitar. Profetiza que o milagre acontecerá. E os sonhos que morreram vão ressuscitar. Profetiza que o milagre acontecerá. 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 Profetiza. Aplauda o Senhor e profetiza sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. E nós vamos declarar a nossa dependência total do Senhor. Que quando nós dependemos dEle, exclusivamente dEle, Ele faz o melhor para mim e para você. Aleluia. Eu dependo de Ti, ó Pai, e de mais ninguém. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E Te mostrar os meus pequenos sonhos. Como eu dependo de Ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abre o meu coração.
Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é essa música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Obrigada, Senhor. Nós abrimos os nossos corações nesta noite e as palmas engrandecem o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Alguém tem algum testemunho que quer vir aqui? Contar alguma coisa que Deus fez? Irmã Rosana, diaconisa, vem aqui. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Terça-feira eu fui trabalhar, eu levantei já de manhã com dor de cabeça. Eu abri o olho e a cabeça já estava doendo. Mesmo assim eu fui trabalhar e só foi piorando. Até teve, um rapaz que me deu até um comprimido. Eu fui fazer a visita na família e eu não aguentava mais de tanta dor de cabeça. Isso era meio-dia. Deu comprimido, eu já tinha tomado remédio, nada de passar. Eu vim para casa, eu não almocei, eu deitei no sofá, eu cobri a cabeça, porque eu não queria nem a luz, tanto que me incomodava. Mas fui, eram umas 3 horas, eu fui, por umas 2 horas eu voltei para o posto de saúde. Chegando lá, eu cismei e falei, eu vou ver a pressão, né? Estava 15/8. Aí falaram, sua pressão está alta, fala com a enfermeira. A enfermeira me mandou para o AMA. Quando eu cheguei, é do lado, né? Já estava 18/9. Eu falei, agora ficou feio, né? Aí o médico me passaram na frente, porque eu estava, e comecei a tremer, que eu batia até os dentes. Eu nunca, acho que fazia um bom tempo que eu não tremia assim, de nervoso, né?
Me deram remédio, me deram 2 injeções, uma de Decadron com dipirona, e me deram captopril e remédio para baixar a pressão, e eu tomei aquilo. E mandou eu ficar quieta lá, me mandaram para casa, eu falei, não, eu vou ficar por aqui, porque já está quase na hora de ir embora, eu não vou para casa, eu vou ficar por aqui, porque depois o Roberto ia me buscar. Fiquei quieta lá. Eu não senti muita melhora, eu senti que a cabeça tinha parado de doer. Mas aí eu comecei a me sentir estranha e fiquei quieta. Vim para casa, aí, né, como sempre, liguei para a pastora. Aí liguei para a pastora, expliquei, né, como é que eu estava e ela orou. Só que ela não sabia como eu estava e nem o Roberto sabia. Eu estava sentindo que estava fechando a minha garganta por dentro. Estava formigando por dentro. E eu não sabia o que era. E a gente já pensa, né? Porque a gente escuta falar, né? Que incha, que fecha. E foi isso que me veio na mente. Falei, agora eu falei, só que vai fechar e eu vou ter que parar onde? No pronto-socorro, sei lá o que vai acontecer. E aí começou a dor no peito. E eu falei, tá feio o negócio. Só que aí a pastora orou. E quando ela acabou a oração, já tinha parado de doer o peito. E estava voltando, e voltou ao normal. Eu só fiquei com a tremedeira. Aliás, até ontem à noite eu ainda estava assim, me chacoalhando. Falei, nossa, se tudo isso for unção, que maravilha, né? Ai, passar a semana ungida. Mas amém. Aí hoje eu fui trabalhar, medi a pressão, está normal, né? E eu acredito que isso foi um grande livramento que Deus me deu, né? Então eu louvo a Deus por isso. Amém? Obrigada. Amém, glórias a Deus. Deus é um Deus de socorro, né, irmão? E Deus não chega nem adiantado, nem chega atrasado, é na hora mesmo, glória a Deus. Não tem mais ninguém? Irmãos, eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus, eu vou contar para os irmãos. Logo que eu estava no meu processo de conversão, que eu estava começando a frequentar a igreja evangélica, eu comecei a frequentar a igreja batista. E eu estava começando aí, eu ia às tardes, e aí eu fiquei sabendo nos cultos que eu ia no meio da semana à tarde, que ia ter um culto de jovens, num sábado. E meu filho estava naquela faixa de idade, acho que de 12 para 13 anos, e eu achava que ele precisava estar no caminho de Deus, que ele precisava estar num caminho bom para não seguir outros caminhos. E eu falei, vamos no sábado no culto de jovens. E foi eu, ele e o meu marido, o Lúcio. Nós 3 fomos. Irmãos, foi a primeira experiência que eu tive com Deus, foi no culto de jovens. Foi uma bênção aquele culto de jovens que eu participei. O pastor, ele veio de longe para pregar. Eu me lembro do nome dele até hoje, o nome dele é Pastor Luizinho. Nunca mais me esqueci o nome daquele pastor. Ele pregou uma palavra que parecia que ele falava que ele sabia da minha vida inteirinha. Ele pregou, ele foi pregando, e parecia que era para mim e para minha família que ele estava pregando, aquele jovem, aquele homem. E o grupo de louvor, o grupo de jovens, né, que louvou, foi uma bênção. E foi a primeira vez que eu ouvi aquele hino da Aline Barros chamado Consagração. Aquele hino é maravilhoso, é lindo, e foi a primeira vez que eu me senti, eu e minha família, a gente se quebrantar na presença de Deus. Então, foi a primeira vez, a gente estava num processo de conversão, a gente estava começando a ir para a igreja, e foi a primeira vez. E por que eu estou falando isso? Porque no sábado, foi no culto de jovens de sábado, que eu participei do culto de jovens, e Deus me fez lembrar desse movimento, desse momento que eu passei. E foi num culto de jovens que o meu coração começou a ser quebrantado. Então, às vezes, a gente fala, eu não vou, é só para jovem, é culto de jovem, eu não vou. Mas não, irmãos. Deus, ele faz a obra dele a hora que ele quer, no momento que ele quer. Não é porque é o culto de jovem que vai ser só o jovem que vai ser tocado, não. Deus toca em quem ele quer, na hora que ele quer. Então é isso. E eu vi uma família aqui, um casal com um jovem também. E eu senti, eu observei, eu estava ali atrás, e eu observei aquela família sendo tocada pelo Espírito de Deus. E outras pessoas, mas aquela família me chamou a atenção porque estava o pai, a mãe e o filho, assim como estava eu, meu filho e meu marido. Então eu vou falar para os irmãos. Então, quando tiver culto de jovens, venham, que é uma bênção. E eu me lembrei, não sei porquê eu estou falando isso, mas assim, Deus me fez me lembrar dessa fase, que foi o início da minha conversão à minha vida. Amém?
Glória a Deus. As palmas louvem ao Senhor e vamos chamar o pastor Nelson, que vai pregar agora. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos pelo pastor. Chamar o pastor Carlos, que está aqui hoje, para orar pelo pastor Nelson. Aproveitar a presença do pastor Carlos na quinta-feira. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Coloque suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor Nelson. Senhor Deus e querido Pai, Senhor, nesse instante, Senhor, nessa noite, te apresentamos a vida do teu filho, pastor Nelson, anjo da nossa igreja, Pai, Senhor, usa ele tremendamente nessa noite para falar conosco, Senhor, que a tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração, Senhor. É dessa maneira que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Irmãos, eu vou ensinar uma coisa para você. Você que está na internet também, para a glória de Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Provérbios. É um versículo só. Provérbios, obrigado, irmão Rony. Provérbios 10, versículo 22. Quero cumprimentar os irmãos que estão na internet. Com a paz do Senhor. Que o Senhor fale contigo nesta noite, de maneira poderosa. Em nome de Jesus. Provérbios 10, 22. Provérbios de Salomão. Aqui no capítulo 10 de Provérbios, Salomão, ele começou a dar alguns conselhos acerca de vários assuntos. E nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos. Provérbios 10, 22. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. Terceira vez. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco, nós vamos orar para a glória de Deus. Senhor Jesus, Pai, nesta noite o Senhor preparou uma noite, meu Pai, para que a tua igreja estivesse aqui reunida, meu Pai, de forma física aqui no templo, como também de forma, meu Pai, eletrônica pela internet. Eu sei, meu Pai, que o Senhor vai trabalhar em muitos corações com essa palavra a partir da minha vida. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abra, Senhor, a nossa mente, abra, Senhor, o nosso coração, Deus, e faz, Senhor, que essa palavra, Senhor, seja multiplicada em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, a bênção sobre a tua igreja. Eu te peço a bênção sobre cada um que assiste pela internet. Eu te peço a bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o que é a bênção? Se eu pedisse para alguém definir a bênção, você falaria, a bênção é alegria. E a bênção é alegria. A bênção é a paz. A bênção é festa. A bênção é tudo o que nós queremos. Um culto é uma bênção. Você percebe que quando Deus está falando no culto, Ele começa a falar desde o começo do culto, no mesmo sentido. A irmã Denise não sabia o que eu ia pregar, muito menos a pastora. E muito menos eu, que eu cheguei aqui, e o Bruno perguntou, pastor, qual é a palavra? Eu falei, não sei ainda. Daqui a pouco Deus vai dar o mistério. E a irmã Denise começou o culto falando sobre bênção. A pastora falou, profetiza a bênção. E agora nós vamos estudar sobre a bênção. Mas eu não quero que você perca isso hoje por nada. Porque nós temos que fazer um trato hoje aqui. Olha para o irmão do teu lado e fala assim, eu vou olhar para o pastor Carlos. Olha para o irmão e fala assim, presta atenção, irmão. Hoje nós temos que fazer um trato com Deus.
Eu quero a minha bênção. Eu abraço na minha bênção. E ninguém tira a minha bênção. Em nome de Jesus. Você tem que entender o seguinte. Você tem que abraçar a tua bênção. Jacó segurou o anjo. Eu não vou entrar nesse manto. Se entrar nesse manto, a gente vai longe daqui hoje. A bênção do Senhor é que enriquece. E não acrescenta dores. Amém? Então tá bom. Vamos lá em Deuteronômio. Nós vamos voltar aqui. Deuteronômio 11. Versículo 26. 27. Vocês vão ver que interessante que é o mistério. Nós vamos ler aqui, Deuteronômio. Aí, ó, já está aqui no telão. Amém? Diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes e possuir a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. É profundo o mistério. Irmãos, a bênção no tempo de Moisés, Deus, ele deu no Deuteronômio 10, Moisés, ele fala segundo as tábuas da lei. E ele começa a falar depois sobre a vocação da tribo de Levi. E no 11, ele começa a falar sobre a lei. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Capítulo 11 do Deuteronômio. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. E ele continua falando tudo isso. No 11 de Deuteronômio, coloca lá, Bruno, por favor, Deuteronômio 11, versículo 13. Ele começa a falar dos benefícios da obediência. Presta atenção que se hoje, irmão, você vai pegar a tua bênção lá, meu bem. Olha só, e será que, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal, e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo, aos teus gados, e comerás e farteás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e não desvies, e sirvais a outros deuses, e vos inclines perante eles. Irmãos, a bênção de Deus passa por alguns aspectos que cabe à minha vida e à tua vida. O principal aspecto é obediência. Obediência.
O mundo pode estar caindo ao teu redor, pode estar acontecendo um monte de problema, você pode ter dificuldade também. Mas quando você obedece a Deus, quando você tem fé e crê nesse Deus de verdade, e você crê que Ele está cuidando de ti, Deus vai te guardar, Deus vai trazer a chuva serôdia, Deus vai trazer a temporã, e Deus vai trazer o temporal sobre a tua vida. Ele sabe o que Ele faz. Tem chuva, às vezes, que é a chuva serôdia. É aquela chuvinha, sabe aquela chuvinha não chove nem molha? Às vezes, na minha vida e na tua vida, ele tem a temporã que é temporã, aquela chuva temporária, tem a serôdia, que é aquela garoinha. É aquele momento seguinte, que você está na dificuldade, e ele não abre as comportas do céu. Ele vai regulando lá, abrindo, na medida do que ele acha que é o momento para mim e para você. E ele ainda fala na palavra, a seu tempo. Por quê? Você vai entender o que eu falo. Nós vamos lá, que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Porque se você faz uma plantação, e você já viu na televisão, perdeu a plantação de maçã porque choveu demais. Perdeu a plantação de milho porque nevou. Perdeu a plantação de feijão porque a chuva foi pouca. O que significa isso? Você percebe que na Bíblia, várias partes de bênção, ele faz uma analogia com a agricultura. Então, tem certas culturas que não pode chover muito. Tem certas culturas que tem que chover muito. Por isso que o agricultor escolhe o que ele vai plantar de acordo com o solo e de acordo com a região que ele está. E assim é na nossa vida. Eu quero que você entenda a tua vida como uma grande fazenda de Deus. Você é terra fértil. Aliás, nós somos terra mesmo, né? Literalmente. Nós viemos da terra e para a terra nós vamos voltar. Então, você tem que descobrir, Senhor, eu estou no momento de água, de chuva serôdia, eu estou no momento de temporã, ou eu estou no momento de receber um temporal? Por quê? Se você estiver no momento de receber uma chuva fina e chover muito, a tua plantação vai estragar e você não vai colher nada. Se você estiver no momento de ter uma chuvinha fina e tiver uma temporã, ela dá uma chuva e depois de um tempo, para de chover, seca a raiz. Se você precisar de muita água e chover pouco, também a raiz vai secar. Então, o que o Senhor está falando aqui para mim e para você? Obedeça. Se diligentemente, nós já estudamos sobre diligência, eu vou ter que voltar ao culto sobre isso. Se inteligentemente ou diligentemente obedecer aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então é o seguinte, amar a Deus e servir a Ele. Aí, Ele começa a tocar na tua horta. Ele começa a derramar bênçãos sobre a tua vida. Ele começa a trabalhar de maneira poderosa sobre a minha e a tua vida. Porque muitas pessoas, às vezes, não recebem bênção de Deus. Porque elas não obedecem a Deus. São rebeldes. São pessoas dificultosas. Como diz lá em Minas, custosas. Tem gente que é custoso. Lá em Minas fala assim, custoso é pessoa difícil. Mas não é difícil com o pastor, não é difícil com Deus. Por quê? O povo israelita foi um povo difícil, um povo desobediente. Deus queria fazer eles entrarem na terra prometida rapidamente. Demoraram 40 anos para entrar. Se eles tivessem obedecido a Deus, eles teriam entrado muito mais rápido. Então eu quero que você observe isso hoje na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus, quando Ele fala alguma coisa, irmão, se Deus falou de verdade, Ele cumpre. Ele cumpre.
Ele cumpre. Se saiu da boca do profeta e foi Deus que falou, você pode ficar tranquilo. Ele cumpre o que ele fala. Agora, não fica rebelde. Então, o que eu quero dizer? Tem momentos na nossa vida que nós queremos fazer a coisa com o nosso braço, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. Nesse momento, é o momento que começa a secar a raiz. No momento que a gente começa a querer fazer do nosso jeito, é o momento que Deus vai lá, Ele não vai replantar, Ele não vai fazer com que essa raiz nasça fruto. Ele vai arrancar a raiz. E aí é o momento do nosso sofrimento. Por quê? Quando Ele arranca a raiz, Ele vai ter que colocar uma nova semente. É quando Ele tira o nosso orgulho, é quando Ele tira todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento, tudo que a gente acha que a gente sabe, que a gente pode, que a gente isso, que a gente aquilo. Deus vai lá, olha a gente, a terra é dele. Presta atenção, a terra é dele. Ele arranca a raiz. Ele não vai fazer nascer, brotar folha verde em raiz seca. Ele vai fazer uma nova raiz. Porque é Ele que dá a chuva, é Ele que dá o crescimento. Então, por isso que a bênção de Deus, ela não pode acrescentar dores. Porque quando você está na presença de Deus de verdade, e Ele derrama uma bênção sobre a tua vida, irmãos, não existe dor. Porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Tem coisas que nós fazemos, que eu já fiz pela minha carne, já fiz pelo meu entendimento, pela minha sabedoria, e só quebrei a minha cara. Porque você vai quebrar a tua carinha, não é a cara do irmão, nem da irmã, é a tua. Por quê? Porque nós não obedecemos a Deus. Nós esquecemos de Deus. Porque a nossa carne, nosso eu, a dificuldade que nós temos de obedecer é muito grande, irmãos. Nós só começamos a obedecer a Deus quando nós quebramos a cara. É difícil. Eu vou te dizer uma coisa para os irmãos. Eu ainda não conheci no meu ministério, pastor Carlos, e no tempo que eu vivo o evangelho, eu ainda não conheci uma pessoa que veio para Deus com sabedoria. Não conheço ninguém. Que veio para Deus, que eu quero dizer assim, que aceitou Jesus na bênção. Está entendendo o que eu estou falando? Aceitou Jesus, eu quero Jesus, eu estou na bênção, quero Jesus, vou ser mais abençoado. Não. Normalmente a pessoa está quebrada por falta de sabedoria. E aí Deus vai e arranca a raiz e Ele faz uma nova vida. Porque a tua terra está lá. Ele só vai colocar semente no teu coração. Porque nós, irmãos, somos orgulhosos, somos presunçosos, somos pecadores, somos fracos, somos oprimidos. A nossa tendência é de não dar crédito a Deus. Quando você está com a vida, então, nadando de braçada, irmão, está com dinheiro, mulher bonita, carro do ano, comendo bem, aí que você esquece de Deus de verdade. Deus faz e permite algo na vida das pessoas para que ele veja que a bênção vem dele. E um momento, aqueles que Deus chama, ele acorda. Ele acorda. Porque a bênção dele não pode acrescentar dores. Então, eu quero que nesta noite você entenda o seguinte. Deus, ele fala na palavra dele aqui, exatamente o que a pastora pregou. Profetiza a bênção sobre o monte. Profetiza a bênção sobre um monte e a maldição sobre outro monte. Deus coloca nos teus lábios a possibilidade tanto de abençoar
quanto de amaldiçoar. Nós temos essa possibilidade. Então, o Senhor, Ele quer te abençoar? Quer. O Senhor tem poder para te abençoar? Tem. Ele sabe o tempo de te abençoar? Sabe. Versículo 18 de Deuteronômio 11. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. O que é isso? Você vai pegar, imagina a Cris lá, com a Rawane, e ela vai começar a falar: olha, Rawane, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é forte, Deus é poderoso. Está ensinando a filha. O Rony falando com a Rafa: olha, Rafinha, Deus é assim, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus é poderoso. A Michele falando com o Júlio César: olha, Julinho, Deus, Ele é, nossa, Ele é maravilhoso, Deus. Você está tocando no coração de Deus. E ele fala aqui, e você vai andando, presta atenção, irmão. Você está andando pelo caminho e está falando. Imagina o Souza falando com a Carla. E a Carla: meu Deus, não, Carlinha, Deus. E deitando. Você já vai deitar falando: olha, Deus é poderoso. Na tua mente, no teu coração. E você se levanta de manhã: nossa, Deus é tão bom. Lá, em Deuteronômio, Deus já ensinou isso. Ele começa a ver o teu coração e a tua alma. Puxa vida, o Nelson está falando da minha presença. Lá no teu trabalho. Puxa, ele fala de Deus, mas ele dá testemunho. Não adianta você falar de Deus e dar um testemunho ruim, pelo amor de Deus. Não é melhor nem falar nada. Ele fala de Deus e dá testemunho. Ele prega e ele vive o que ele prega. Aí Deus começa a te olhar de maneira diferente. Por quê? Qual é o poder de Deus? O poder de Deus é o seguinte. Versículo 17, um antes. Por favor, Bruno. Aí é que é o problema. E a ira do Senhor se acende contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então, você pode perceber que tem regiões no Brasil, no mundo, em vários lugares. Tem regiões que, irmãos, Deus fechou mesmo. Se não for alguém lá clamar e levar a palavra de Deus, o Senhor fecha os céus. O Senhor fecha os céus, porque Ele é poderoso. Então, na nossa vida da mesma maneira. E a ira do Senhor se acende contra vós, e feche Ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e o céu pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. O que Deus está falando aqui? Eu já te dei a boa terra. A terra que eu te dei vai nascer milho, vai nascer trigo, vai nascer fruta, vai nascer café, vai nascer o que você quiser lá. Só que você não pode permitir que Deus feche os céus na tua vida. Mas pastor, Deus fecha o céu? Fecha. Uma notícia não muito boa, mas Ele abre também. Notícia muito boa. Então nessa noite, você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, por quê? Vai lá em Salmo 23, que você sabe de cor esse salmo.
que nós vamos orar hoje para Deus abrir a chuva de cada um no tempo que Deus tem. Se for serôdia, vai ser serôdia. Se for temporã, vai ser temporã. Irmão, mas também se for uma tromba d'água de bênção na tua vida, não esquece do pastor Nelson, não, em nome de Jesus. Olha lá. Você tem que acreditar nisso aqui. Você tem que acreditar. Nós vamos terminar isso aqui já no mistério. Então é o seguinte. Você não pode duvidar. Diz assim, um salmo de Davi. A bênção do Senhor não acrescenta dores. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos estudar o Salmo? Vamos lá. Coloca de novo lá, Bruno, por favor, no versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma afirmação. É uma afirmação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi está afirmando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Você consegue imaginar a cena? Você consegue imaginar assim um campo verde, bem bonito? Você está naquele campo verde. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. E você está assim vendo aquele riacho, aquela água tranquila, bonita. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por amor do nome dele, Deus, de Jesus, pelo amor do nome dele, ele refrigera a nossa alma. Ou seja, ele nos dá paz pelas veredas da justiça. Deus nos abençoa e nos dá paz pela justiça. Aí ele fala uma coisa tremenda. Ainda que essa parte é a mais difícil. Michele, essa parte é a mais difícil. Pastor, essa parte Sirlene, essa parte é a mais difícil. Porque é difícil você falar isso. Ler é fácil. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos analisar essa frase? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você consegue imaginar o vale da sombra da morte? Irmãos, é terrível, hein? Nenhum de nós aqui ainda passou pelo vale da sombra da morte, eu creio. E nem queremos, e nem ninguém vai passar também. Em nome de Jesus. Nós já passamos por dificuldades, mas não pelo vale da sombra da morte. Ele está falando, ainda, mesmo ele não tinha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa parte do cajado é uma parte legal. Essa parte do cajado é bacana. Porque o cajado, irmão, o cajado é bruto. Cajado, irmão, não é para fazer alisar ninguém. Cajado é cajado. Cajado é para doer, filho. Então o cajado dói no pastor, porque o meu pastor, nosso pastor, né? O cajado, irmão, por que o cajado tem aquela curvinha assim? Sabe por que tem um cajado que tem aquela curvinha assim? Para puxar a ovelha, vem cá, ovelhinha. E quando ele puxa, ele lá bate. Aí, depois ele passa o óleo da unção. Mas é isso que a gente tem que entender. Ainda que eu... Então assim, você está lá no vale da sombra. Quando você está no vale da sombra, na dificuldade, a tendência nossa é esquecer de bênção, irmão. É esquecer de Deus, é esquecer de tudo. Aí você dá uma desviada. Não que eu vou desviar para o mundo, não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando assim, aí Deus vai lá, pega o cajado, puxa você de volta e fala, teu lugar é aqui. Aí você se alinha com Deus. Por quê? Porque Ele vem e nos consola e traz novamente a palavra dele em nossos corações. Amém? Vamos seguir. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí Ele já está nos abençoando, preparando a mesa, a nossa mesa na presença dos inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha só, o cálice de bênção vai transbordar na tua vida e na minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, a bondade e a misericórdia de Deus vai nos seguir todos os dias da nossa vida. Você vai estar lá velhinho, velhinha, você vai estar lá, enfim, com longos dias, e a misericórdia do Senhor está te acompanhando, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar e nós vamos pedir para Deus. Queria convidar a pastora para estar aqui em nome de Jesus, rapidamente. Vai ser uma oração profética sobre a minha e sobre a tua vida. Uma oração profética das bênçãos de Deus sobre nossas casas e sobre nossas famílias. Em nome de Jesus. Eu quero que você dê a mão para o teu irmão do teu lado. Em nome de Jesus. A pastora vai louvar um hino. E eu vou orar e profetizar sobre nossas vidas, nossas famílias, as bênçãos do Senhor. Senhor Jesus, Pai, nesta noite, Deus, nós queremos entregar em Tuas mãos, Senhor, cada família aqui representada. Eu quero te pedir, Senhor, por cada família, meu Pai, que acompanha pela internet, meu Pai, que essa palavra seja verdade, meu Pai, no coração de cada um. Que a Tua bênção, Senhor, não venha acrescentar dores, ó Deus. Que a Tua bênção, Senhor, seja uma bênção, meu Pai, que nos faça, Senhor, Deus Todo-Poderoso, a ser multiplicadores de bênção, Senhor, na vida das pessoas. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo, meu Pai, cada um que está aqui nesta noite, cada um que está na internet, Senhor. Eu clamo, meu Pai, pela Tua mão e pelo Teu poder. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor faça, Senhor, grandes milagres, grandes sinais e maravilhas. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração nesta noite. Ouve, Senhor, esse culto nesta noite. Ouve, Senhor, eu te peço, Senhor, através do Espírito Santo, que o Senhor leve, meu Pai, cada família que está aqui nesta noite, cada empresa, cada negócio, Senhor, cada caso, meu Pai, o Senhor tem aqui, meu Pai, nesta noite apresentado. Ah, Deus, não falte, Senhor, nem coisa grande, nem coisa pequena. Deus, não falte nada na vida dos Teus filhos, ó Pai. Não falte nada, Deus. Deus, eu te peço, Senhor, vai visitando os armários, vai visitando as roupas, vai visitando as famílias, ó Deus. Vai visitando as casas, Senhor. Vai fazendo, meu Pai, transbordar na casa de cada um, na família de cada um. Que as bênçãos do Senhor venham, Senhor, e sejam derramadas. Deus Todo-Poderoso, cuida, meu Pai, cura, meu Pai, liberta, meu Pai. Senhor, traga, meu Pai, vidas, ó Pai, para a Tua casa. Traga, meu Pai, famílias para a Tua presença. Traga, meu Pai, nesse lugar, meu Pai, vidas, ó Pai, que precisam de ouvir a Tua palavra. Traga, meu Pai, através de cada um que está aqui nesta noite. Traga, Senhor, famílias. Traga, Senhor, crianças, adolescentes. Traz, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, eu clamo, eu choro diante da Tua presença. Eu choro diante do Teu altar, Senhor. Eu choro, meu Pai, para que o Senhor, meu Pai, Todo-Poderoso, venha, Senhor. Venha, Senhor, venha, Senhor, vem Espírito Santo, vem libertar, meu Pai, vem salvar, meu Pai, vem fazer a Tua obra nesse lugar, meu Pai. Oh, Senhor, eu profetizo, meu Pai, sobre a vida de cada irmão que está aqui nesta noite.
Eu profetizo a bênção. Eu profetizo a bênção. Eu profetizo que ouça o Senhor a tua palavra. Eu profetizo, meu Pai, que o Senhor mande a chuva, meu Pai, a chuva de cada um, meu Pai, a serôdia, a temporã, meu Pai, Senhor, a tromba d'água de bênção. Eu te peço, Senhor, no teu tempo, no teu momento, na tua hora, que o Senhor libere as bênçãos, ó Pai, sobre cada irmão que está aqui, sobre cada um que opera na internet nesta hora. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vai passeando pela tua igreja, pelos teus filhos, vai derramando bênção, vai dando sinal para eles agora, meu Pai, vai aquecendo os corações aqui nesta noite, vai trazendo, meu Pai, a certeza que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, nós estamos entrando num tempo de bênção, num tempo de alegria, num tempo de conquista, e nada, meu Pai, nada vai paralisar, meu Pai, as conquistas em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, e amém, e graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Volta para o teu lugar, a pastora vai louvar o hino. E logo em seguida nós vamos já ministrar a oferta e encerrar esse culto para a glória de Deus. Eu quero que você fique ligado nesse louvor com a pastora. E enquanto a pastora estiver louvando, você vai profetizar sobre a tua casa. Aonde você está? Você profetiza a bênção sobre a tua família, sobre os teus negócios, em nome de Jesus.
Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou convidar o pastor Carlos para fazer a ministração da oferta em nome de Jesus. E nós já vamos daqui a pouco para o encerramento. Os irmãos da internet, o Bruno vai colocar aqui no telão o número da conta do banco. Se você puder nos ajudar, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Tá tudo bem aí? Todo mundo abençoado? A palavra que, por incrível que pareça, eu não sabia que eu vinha hoje aqui, mas tinha uma palavra aqui marcada na minha Bíblia, e eu acho que vem a calhar aqui. Essa palavra fica no livro de Gênesis, capítulo 22, e eu vou ler só um versículo, é o 2, e diz assim, todos acharam? Vou dar um tempinho para os irmãos achar. Diz assim, acrescentou Deus, toma teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferecendo-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E eu não vou ler toda a palavra, meu irmão, mas eu acho que essa aí é a primeira parte, uma parte principal para você entender, para você entenda. Abraão tinha o filho que ele amava demais, que era Isaque, e Deus pediu para oferecer ele em sacrifício, em oferta. E depois, Abraão foi obediente, ele obedeceu, levou, e no momento que ele ia oferecer seu filho em sacrifício, veio um anjo e falou, não, para, e nesse instante, Deus providenciou um cordeiro para que fosse sacrificado, né? E nesse instante também o anjo falou que a descendência dele, ou seja, as bênçãos dele, a descendência dele, a família dele, seria como estrelas no céu e como areias da praia, que não se pode contar, né? E nessa hora eu acho que isso que Deus quer falar com a gente. O que nós temos dado para Deus? Né? Abraão, ele estava oferecendo o filho que ele mais amava em sacrifício, né? E o que nós estamos dando para Deus em sacrifício? Às vezes a gente fica ali por amor a coisas materiais, fica ali retendo e a gente está impedindo a nossa bênção. Amém? E nessa palavra aqui, ele fala que se a gente ofertar, a nossa descendência, as nossas bênçãos serão como areias da praia, como as estrelas do céu, que não se podem contar, né? Então, eu te convido nesse instante a que você faça a sua oferta, para que Deus libere para você todas essas bênçãos. Amém? Vou pedir para as irmãs se colocarem aqui. Enquanto elas vão se colocando aqui, quero falar também do carnê, esse carnê que é de 30, 50 e 100 reais, que é exclusivamente para a compra do nosso templo. Vamos comprar o templo com esse dinheiro aqui? Em nome de Jesus, eu creio. De pouquinho em pouquinho a gente vai juntar, talvez não para tudo, mas para dar uma boa entrada, não é, pastor? Então, eu te convido, se você ainda não tem esse carnê, ali atrás tem, procura as irmãs. Amém? E se você sentiu no coração nessa noite de ofertar, de entregar o dízimo, por favor, se coloque de pé e entregue, que as irmãs estão aqui para receber. Amém?
Vamos orar. Coloque suas mãos para cá para a gente poder orar pelas ofertas. Senhor, nosso Deus e querido Pai, nessa noite, ó Pai, nesse instante, lá, nas mãos das suas filhas aqui, ó Pai, te apresentamos as ofertas de hoje, ó Pai. Senhor, te pedimos que multipliques essas ofertas a 30, a 60 e 100 por um, porque essas ofertas são para realizar a tua obra, Senhor, para realizar o que nós precisamos comprar da tua casa, ó Pai, Senhor. E também te pedimos que abençoes tremendamente as pessoas que ofertaram na tua casa hoje e abençoes mais ainda as pessoas que não puderam ofertar, Senhor, para que elas tragam uma oferta de honra na tua casa, ó Pai. É dessa maneira que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou me despedir dos irmãos da internet. Nós estamos de volta, então, no domingo, às 19 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê aí um tempo de bênção e de vitória em tua vida, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, então, os recados.